O vento soprava forte sobre o mar, e as ondas batiam contra as rochas, como se também quisessem participar de uma narrativa antiga. À beira daquele cenário grandioso, um grupo de jovens aprendizes aguardava, em silêncio, a chegada do velho poeta, quando ele finalmente surgiu, apoiado em seu bastão. Todos perceberam que estavam diante de alguém cuja voz atravessava o tempo. Homero acomodou-se sobre uma pedra e começou a falar sobre a literatura na antiguidade. Disse que naquele tempo as histórias não ficavam guardadas em estantes, mas viajavam pela memória das pessoas. Explicou que, antes de serem escritas, eram cantadas e recitadas em público, diante de comunidades reunidas para ouvir feitos heróicos e relatos de grandes acontecimentos. Os jovens escutavam atentos, enquanto ele afirmava que a literatura havia nascido do desejo humano de não esquecer. Segundo o poeta, quando cidades eram destruídas, quando guerras marcavam gerações ou quando heróis enfrentavam desafios quase impossíveis, alguém precisava preservar esses acontecimentos. A palavra, para ele, era uma forma de proteger o passado contra o esquecimento. Homero contou que, na antiguidade, a leitura era privilégio de poucos. A maioria das pessoas não sabia decifrar os sinais escritos, mas sabia ouvir. E ouvir, conforme ele explicava, era uma poderosa forma de aprendizagem. As narrativas transmitiam valores como coragem, honra e lealdade, mas também ensinavam sobre os perigos do orgulho e das escolhas erradas. Enquanto falava, o poeta relembrou que, ao narrar guerras e viagens longas, não descrevia apenas batalhas ou monstros. Ele dizia que falava da fúria humana, da dor, das perdas, da saudade de casa e da esperança que mantinha os homens de pé, mesmo diante das maiores tempestades. Para ele, a literatura não tratava apenas de feitos grandiosos, mas dos sentimentos que moviam as pessoas. Homero também explicou que a literatura clássica possuía uma função educativa. Segundo suas palavras, um jovem que ouvia histórias de heróis aprendia sobre virtude e responsabilidade. Um governante que escutava relatos sobre reis injustos podia refletir sobre seus próprios atos. A palavra tinha o poder de formar o caráter e orientar a vida em sociedade. Ele destacou ainda que as histórias continuavam vivas porque falavam de sentimentos universais. O medo, o amor, a ambição, a coragem e o desejo de retornar ao lar eram experiências humanas que atravessavam gerações. Para Homero, a literatura da antiguidade buscava aquilo que nunca envelhecia, aquilo que permanecia verdadeiro mesmo com o passar dos séculos. À medida que o céu escurecia, o poeta explicou que a leitura, naquela época, era também um ato coletivo. As pessoas se reuniam em praças e festivais, transformando a narrativa em uma experiência compartilhada. Cada ouvinte vivia a história, sentindo as emoções dos personagens. Por fim, Homero afirmou que a literatura não era apenas tinta sobre papiro, mas memória viva. Ela funcionava como uma ponte entre gerações, garantindo que os feitos humanos não desaparecessem como marcas na areia levadas pelo vento. Segundo ele, compreender a antiguidade significava entender que os antigos escreviam para eternizar o que havia de mais humano em suas experiências. Quando terminou, o mar continuava a rugir ao longe, e as estrelas começavam a surgir no céu. Os jovens perceberam que tinham vivido uma grande aventura sem sair do lugar. Haviam viajado por batalhas, mares e emoções profundas, apenas ouvindo as palavras de um poeta que transformou memória em eternidade.